Sejam bem-vindos, este é mais uma edição de Uma Hora hoje com Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, com quem iremos abordar a atualidade nabantina até bem perto das 19 horas, sendo que pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM, ainda pelo site radiohertz.pt, por áudio e vídeo em direto para todo o mundo, sem esquecer a plataforma Mel para clientes desta operadora. Aqui basta carregar no botão verde do comando da sua televisão e digitar o código 929800. Poderá, dessa forma, acompanhar-nos a par e passo. Como habitualmente nestas edições, começamos com um regresso até 1 de outubro, à altura das eleições autárquicas, onde, em Tomar, neste caso o Partido Socialista, com a candidatura de Anabela Freitas, venceu com 40,22% dos votos, obtendo a maioria absoluta. Olhando para aquela que foi a realidade de 2013 e comparativamente, basta dizer que a mesma candidatura conseguiu, então, neste recente 1 de outubro, obter cerca de 2.500 votos a mais. E vamos, então, começar por aqui, como habitualmente fazemos, saudando a nossa convidada. Muito obrigado pela presença, seja mais uma vez muito bem-vinda. Permita-me, então, recuar a este passado recente, como ponto prévio, e aqui pessoalmente acredito que poucos serão os eleitores que escolhem uma candidatura tendo por base aquilo que é feito nas campanhas eleitorais, ou seja, há um trabalho, nomeadamente um trabalho de um mandato, neste caso de 4 anos, que falará mais alto na altura das pessoas escolherem qual a sua preferência. Eu aqui pergunto-lhe se estes 2.500 votos a mais, comparativamente com aquilo que aconteceu em 2013, se serão um reconhecimento por aquilo que foi feito nos últimos 4 anos. Tem esta leitura destes números? Em primeiro lugar, boa noite, que era ao Feliciano e aos elementos da Rádio Hertz, bem como aos nossos ouvintes e telespectadores. Para responder à sua questão, eu concordo com aquilo que diz. Eu acho que quem está no poder e quem parte para umas eleições estando no poder, o resultado eleitoral resulta de uma avaliação daquilo que foi feito. Em primeira instância, de uma avaliação, depois do potencial que o eleitor entende que quem encabeça a candidatura e a equipa possa ter para progredir. Quem parte para umas eleições, não estando no poder, aí a questão da campanha eleitoral é decisiva, penso eu. De qualquer das maneiras, eu penso que também nas autárquicas, sobretudo nas autárquicas, quer para a Câmara, quer para a Assembleia Municipal, quer para as juntas de freguesia, o voto também tem uma parte muito afetiva, porque trata-se de identificam-se, exatamente, e portanto estamos muito mais próximos das pessoas e portanto, para além do trabalho, eu interpreto que também tenha sido um voto afetivo, porque as pessoas conhecem quem se está a candidatar aos vários lugares. Agora, também entendo que este aumento de votos também é um sinal que o eleitor quis dar. Atenção, tens aqui mais estes votos, a equipa tem mais estes votos, foi depositado um voto de confiança, acreditamos, mas também tem responsabilidades acrescidas, porque apesar de quando se ganha umas eleições somos presidentes de Câmara, e neste caso vamos centrar apenas na Câmara, somos presidentes de câmaras de todos os tomarenses, e, portanto, não tem de haver diferenças na governação entre quem votou e quem não votou, porque o voto até é secreto e, portanto, acabamos por não saber. Tirando algumas exceções, toda a gente deve saber em quem é que eu votei e os outros candidatos, não é? Mas o que é certo é que há aqui também uma responsabilidade acrescida e, portanto, as pessoas estão a exigir mais de nós. E eu acho que, hoje em dia, cada vez mais, os eleitores, os cidadãos são mais exigentes e, portanto, eu acho que há aqui uma responsabilidade acrescida naquele que foi o número de votos que a candidatura obteve. Antes das eleições, já ficaria satisfeita se lhe dissessem que iria ganhar, ou sempre acreditou, por exemplo, nesta maioria absoluta? Desde o princípio acreditei que ganhava, porque acho que tive aqui e quero continuar a ter, porque só assim é que é possível nós governarmos. Ter frontalidade com as pessoas com quem falei, com as pessoas com quem interagi, e portanto é importante que todos percebam o ponto de partida. Fizemos isto e com que meios, não fizemos aquilo porque não tivemos a possibilidade de o fazer, mas porquê?
não é? É importante e acho que essa frontalidade sempre existiu. É óbvio que secretamente havia sempre a esperança de uma maioria absoluta, não o vou negar. Agora, com maior grau de certeza foi a vitória, já tinha essa certeza. Por falar em maioria, temos então a maioria, neste caso, do Executivo PS. É diferente do que ter a maioria com a ajuda, entre aspas, da CDU? É diferente, porque eu sempre assumi, e a própria CDU sempre assumiu, e eu não queria falar muito no passado, mas há matérias que nos separam, matérias ideológicas que nos separavam, e portanto tínhamos de ter cuidado na negociação, na articulação, naquelas matérias que nos separavam, e centrarmos sempre, quer de parte a parte, centrarmos sempre naquilo que nos unia e não naquilo que nos separava. Neste momento é diferente. Não quer dizer que o facto de estarmos em maioria, que não façamos diálogo com a outra força representada. Assim como a Assembleia Municipal tem maior representatividade de forças políticas, também tem de existir esse diálogo. E há aqui um conjunto de matérias que ao longo destes 4 anos vamos ser todos confrontados com tomadas de posição que vão influenciar a vida do nosso Conselho durante décadas e, portanto, tem de haver aqui muito diálogo, que é para quando a decisão for tomada, quer por parte da Câmara, quer por parte da Assembleia Municipal, seja uma decisão tomada com o maior número de informação possível que existe e com o maior diálogo que possa existir. Consegue compreender quem diz que uma maioria numa Câmara poderá ser perigoso ou perigosa para a democracia? Eu aí tenho que lhe responder com aquilo que eu defendo que deve ser o modelo autárquico. Eu sou a favor das câmaras unicolores, aumentando, obviamente, aquilo que são o poder de fiscalização das Assembleias Municipais. E, portanto, aquilo que eu defendo são quem ganha, governa. Repara uma coisa, nós somos uma Câmara de 7 vereadores. Na prática, só 4 é que têm competências delegadas. Dir-me-á assim, pois é, mas poderia ter delegado competências aos outros vereadores. Mas se foi votado um determinado modelo, um determinado programa, uma determinada orientação, um determinado caminho, têm de ser dadas condições para que esse caminho possa ser implementado. E havendo câmaras unicolores, a Assembleia Municipal tem que ter outra estrutura de apoio para que quem está na Assembleia Municipal possa efetivamente poder fiscalizar aquilo que são as ações das autarquias. As Assembleias Municipais, há um conjunto de Assembleias que estão marcadas por lei, que são obrigatórias, as sessões ordinárias. Eu aí defenderia que deveria de haver uma Assembleia Municipal mensal, porque é a Assembleia que temos que prestar contas durante o período do mandato, não é? Só mesmo então para terminar esta parte introdutória, esta parte política, por assim dizer, consegue compreender como é que a CDU, neste caso, com quem o PS esteve nos últimos 4 anos a gerir os destinos da Câmara Municipal, consegue compreender como é que a CDU é castigada ou foi castigada desta maneira nas eleições? Mas a CDU, eu tenho que se fazer se calhar uma análise mais nacional, porque o resultado que a CDU teve em tomar é também um reflexo daquilo que foi o resultado que a CDU teve a nível nacional. E, portanto... Mas tal como disse, estas eleições, as pessoas são mais é verdade. E, portanto, este resultado que houve em tomar e que é secundado pelo resultado existente a nível nacional, deriva também dessa questão afetiva. Ou seja, em alguns casos a nível nacional, porque a CDU já estava há muito tempo a governar os destinos de determinado concelho, as pessoas quiseram experimentar uma outra alternativa. No caso de tomar, confesso que o resultado da CDU me surpreendeu. Sempre pensei que a CDU elegesse um elemento e, portanto, foi o que o povo decidiu. Muito bem, então avancemos, quer para o presente, quer para o futuro, nesta série de programas, e agora começando então a falar do futuro. Sim. E dos objetivos a cumprir para esse mesmo futuro. Neste mesmo programa já por aqui passaram alguns autarcas, e temos por hábito sempre começar com aquilo que
pelo menos todos eles até agora consideraram como fundamental, ou seja, segurar a população, se possível, aumentar a população. Eu aqui perguntava-lhe, dado que Tomar não é exceção, infelizmente, àquilo que acontece um pouco por toda a nossa região, ia dizer por todo o país, mas as pessoas vão, se calhar, do interior para o litoral, como é óbvio. Mas no caso de Tomar, em que também tem perdido população, é a favor ou tem em vista implementar qualquer apoio direto financeiro para que as pessoas se estabeleçam no concelho ou para incentivar a natalidade ou não? Não, eu já no passado tinha aqui, precisamente numa entrevista aqui na Rádio Hertz... Tinha defendido isso. Eu tinha defendido que não sou favorável à aplicação... Eu, perante esta continuidade da fuga de pessoas, volto a fazer a pergunta. Não, não sou favorável, porque é um problema nacional, é um problema do mundo ocidental. Agora, aquilo que temos que criar, e nós já temos alguns mecanismos nessas matérias, que eu já lhe vou dizer quais são, é condições para atrair pessoas e que as pessoas se fixem em Tomar. Ou seja, e as pessoas só vêm onde há postos de trabalho. E, portanto, toda a requalificação que nós temos do parque empresarial, toda a criação de novas áreas de localização de empresas, que são geradoras de postos de trabalho, nem que seja, repara, o nosso tecido empresarial, quer seja local, quer seja a nível nacional, é composto por micro, pequenas e médias empresas. Esse é o grosso, 90% do nosso tecido empresarial tem estas características e, portanto, cada empresa que se instala em Tomar, nem que crie só 1, 2 ou 3 postos de trabalho, deve ser acarinhada. E para isso temos a questão da isenção da derrama. É óbvio que temos também um preço no parque empresarial de Tomar, um preço de 50 cêntimos o metro quadrado para a instalação, que é um preço muito atrativo. Temos uma outra coisa, que aquilo que as empresas que nos têm contactado e que pretendem ir para a nossa zona empresarial consideram muito competitivo, que é o facto de permitirmos o direito de superfície. Num conjunto vasto de outros municípios, esta questão do direito de superfície não está prevista apenas a venda. E as empresas não querem, muitas das empresas preferem ter um direito de superfície, que pode mais tarde passar a venda, a direito pleno, e portanto aquilo que as empresas que têm contactado connosco dizem que acham este fator um fator competitivo em relação a outros municípios. E é óbvio que, consoante as empresas que vamos tendo, não temos qualquer tipo de problema de negociar em reunião de Câmara e de levar à reunião de Câmara um conjunto de apoios que possamos fazer. Permita-me dar-lhe um exemplo. Nós tivemos aqui há cerca de ano e meio uma empresa que se pretendeu instalar, e digo pretendeu porque infelizmente também depois com a conjuntura, que já vão perceber qual é, não foi possível, que era uma empresa de capital francês que fazia material para centrais nucleares. Porque a Tomar, tínhamos um lote disponível na zona industrial que abrangia a área pretendida, temos um centro de formação de excelência na parte da soldadura e, portanto, era essencialmente na área da metalomecânica, e a empresa estava a concorrer a um concurso para 3 centrais nucleares em Inglaterra. Entretanto, dá-se o Brexit e, portanto, os concursos ficaram sem efeito, e daí a empresa não ter vindo para Tomar. E aquilo que foi negociado com a empresa, e na altura foi falado com os então vereadores que estavam em reunião de Câmara, nós estávamos disponíveis, porque o lote que a empresa pretendia necessitava de um conjunto de terraplanagens para que pudesse ser instalada a empresa. Portanto, estávamos disponíveis a assumir todo o custo da terraplanagem, estávamos disponíveis a criar uma isenção no pagamento das licenças para a construção. Portanto, este tipo de apoios, cada vez que nós falamos com uma empresa, apesar deste tipo de apoios não estar regulamentado, consoante estávamos a falar de uma empresa que cria 100 postos de trabalho e, portanto, tem que ter aqui um tratamento diferenciado. Quando a Câmara apôs este tipo de empresas, nomeadamente esse número de 100 postos de trabalho,
uma mão lava a outra. Haverá depois, dentro desse lote de postos de trabalho a criar, a obrigatoriedade de essa ou de outras empresas que se fixarem no Conselho de preencherem esses postos com habitantes, com pessoas com residência fiscal aqui em Tomar? Vamos falar claramente. Em matéria de Constituição da República, nós não podemos pedir isso. Ou seja, é como uma entidade patronal não pode pedir que para aquele posto de trabalho queira alguém do género masculino ou do género feminino. Certo é que quando estamos a negociar, é óbvio que aquilo que solicitamos é que os postos de trabalho sejam recrutados através do Centro de Emprego de Tomar, neste caso Centro de Emprego de Tomar, porque abrange os cidadãos que estão desempregados, residentes em Tomar, para além de outros concelhos aqui à volta. Ou seja, esse ponto estará sempre em cima da mesa de qualquer negociação. Assim como está um outro ponto, que é a passagem da sede social da empresa para o Concelho de Tomar. Nós estamos neste momento a ultimar com uma empresa, não vem criar postos de trabalho, mas a instalação de uma empresa em Tomar, mas a condição que exigimos é que a sede social da empresa passe para o Concelho de Tomar. Ainda há algumas semanas sublinhou então a existência de uma lista de espera de empresas que se querem fixar no parque empresarial. Eu aqui pergunto-lhe, não haverá o perigo, até porque este período de espera não depende de maior agilização por parte da Câmara Municipal, não haverá o perigo destas empresas depois do prazo ir aumentando e procurarem outros caminhos? Sim, existe esse perigo, é verdade. As empresas acham atrativo a localização de Tomar, acham atrativos os incentivos que o município de Tomar dá. Agora, eu também percebo, e é colocado em cima da mesa quando falamos com as empresas quais são as dificuldades que temos no determinado lote que a empresa pretende, e estamos sempre a acompanhar as empresas e vamos dando sempre feedback, mas esse perigo existe, sem dúvida, porque nós temos um conjunto de empresas em lista de espera para lotes, porque também depende da atividade das empresas, precisam de lotes maiores e, portanto, alguns desses lotes estão, o direito de reversão está a seguir a sua tramitação judicial, e, portanto, são prazos que nós não podemos controlar. Mas esse perigo existe. E no que diz respeito ao já falado investimento proveniente da China, algum passo foi dado mais? Entretanto, os chineses deveriam ter vindo a Tomar em novembro, tiveram o cuidado de dizer que ainda não tinham o dossiê preparado para poderem vir em novembro, e perguntaram-nos uma outra coisa que tinha estado em cima da mesa, porque para além do parque empresarial que nós temos ali na zona de Santa Cita, foi-lhes também falado, e que eles visitaram, já no pressuposto do novo PDM estar aprovado, a área de localização empresarial em Val dos Ovos, porque precisamente tem também a questão da linha do norte, da ferrovia, que lhes interessava a eles. E fomos questionados se efetivamente esta questão do plano diretor municipal já estava aprovado. Portanto, voltamos a dizer que estamos na fase final, e, portanto, para estarem a perguntar esta questão é porque também estarão eventualmente interessados também naquela área de localização empresarial. E já há noção de que, em termos de postos de trabalho, do que é que poderá vir se as coisas se concretizarem? Feliciano, é assim, aquilo vão ser um conjunto de empresas de vários setores de atividade. O governo chinês dá incentivos às empresas, eu também percebo, do ponto de vista do governo chinês, que se possam deslocalizar da China, sobretudo para países da União Europeia, e que venham as peças, por exemplo, por barco, daí eles nos terem procurado a proximidade aos portos, para serem montadas aqui em Portugal. Sendo montadas em Portugal, podem levar a etiqueta da União Europeia. E, portanto, o governo chinês está a apoiar empresas neste movimento de deslocalização de empresas chinesas para aqui. Agora, não sabemos ainda que setores de atividade é que vêm, que postos de trabalho é que vão criar, sendo que nesta última comunicação que houve com o representante das empresas, uma das questões que ele nos colocou é se na zona industrial
poderiam construir em altura, ou seja, se é para fazer montagens, poderem fazer montagens em altura. As dimensões com que a China trabalha não são as nossas dimensões, portanto, estamos aqui a falar de postos de trabalho essencialmente indiferenciados, com uma componente, aquilo que eles pretendem é, no caso dos postos de trabalho mais qualificados, virem numa primeira fase quadros chineses para fazer a formação e depois recortar aqui quadros nacionais. Eu posso depreender, por esses cuidados que certamente existem em todas as negociações, que a captação de empresas é bem-vinda, mas não a qualquer preço. Tendo em conta o número de empregos criados, se é uma empresa ou não poluidora, e não estou a falar neste caso do investimento da China, mas aqui essa captação não é feita a qualquer preço. Não, nós temos de ter aqui alguns cuidados, ou seja, eu costumo dizer que nós precisamos de empresas em Tomar, precisamos de criar postos de trabalho, que estou disponível a qualquer negociação, com exceção de armas. Pronto. Agora, é certo que qualquer empresa que vem para cá tem que cumprir aquilo que são os instrumentos de gestão do território e tem que cumprir todos os licenciamentos, nomeadamente em matéria de ambiente e de proteção do mesmo. Não estou disponível, à partida, para alterar um instrumento de gestão do território para facilitar, por exemplo, a fixação de uma empresa poluente. Não é? Agora, se me disserem, a empresa tem um grau de poluição, mas que, sei lá, as suas chaminés cumprem todos os requisitos, porque quem licencia nem é a Câmara nesta matéria. Então, sim, mas alterar para... No princípio não. As condições são estas que temos no território, é isto que nós podemos oferecer e, portanto, as coisas têm que ser cumpridas. Começamos então a falar nessa necessidade de fixar a população e traçou este caminho para a atração de empresas, criação de emprego para que as pessoas se fixem. É só a falta de emprego que faz as pessoas mudar de concelho, neste caso, ou até de país? Sobretudo a falta de emprego. As pessoas vão à procura de emprego, mas estas não são as únicas condições. Deixe-me dizer que também nós já há cerca de 2 anos que temos disponível numa plataforma que o ICEP tem, aquilo que são os nossos lotes que estão disponíveis para as empresas poderem instalar. E também temos tido alguns resultados, aliás, algumas dessas empresas que estão à espera, em lista de espera, foram empresas que foram captadas através desta plataforma do ICEP. Todo o trabalho que nós temos estado a fazer junto a Vincennes e junto mais neste momento a Ponferrada, tem sempre esta componente de desenvolvimento económico também, que é poder numa primeira fase haver trocas entre, nós estamos aqui a falar no caso dos produtores locais, entre os nossos produtores e os produtores destes, nomeadamente Espanha e França, para que se abram portas para esses promotores. E, portanto, há aqui um conjunto de coisas que podem estar descarradas e que, mas trabalhadas em conjunto, que é o que temos estado a fazer, faz sentido para captar emprego. Porque Tomar tem uma particularidade que é também muito atrativa em relação a outros concelhos, que são, temos todos os graus de ensino. E, portanto, alguém quando decide sair de uma cidade para vir para outra, porque vem atrás de um posto de trabalho, quer saber se tem escola para os seus filhos, se tem escola pública, se ela é pública ou é privada, se tem assistência médica, e temos aqui... bem sei que temos um corredor de 30 km entre as várias unidades hospitalares do Centro Hospitalar do Médio Tejo, mas temos uma unidade de saúde familiar e os cuidados primários estão bem assegurados no nosso concelho. Temos a proximidade à capital, a Lisboa, temos a proximidade a Coimbra, temos uma boa rede viária e ferroviária e todas estas componentes para quem decide trocar o seu local de residência para vir viver para Tomar, pesam
Agora, as pessoas só decidem vir para tomar se tiverem cá postos de trabalho. Vir ocupar um posto de trabalho. E faz sentido que Tomar, o problema não é de agora, como é óbvio, é um problema já de há muitos anos, mas faz sentido que Tomar tenha um custo de vida tão elevado comparativamente com outras realidades aqui bem perto? Quando me fala do custo de vida, está-me a falar do preço de habitação. Preço de habitação e queria também focar aqui esta questão do preço da água, neste caso de tudo o que envolve a fatura da água. Sim. Vamos por partes. O preço da habitação é o mercado. E aí a Câmara? Portanto, não pode intervir. No preço da água, eu percebo, e esse é um fator, e ainda bem que fala nisso, porque não se fala-se pouco às vezes nisso, porque é assim, os municípios e os territórios hoje em dia competem entre si para a atratividade. E um dos fatores que pode pesar na atratividade, e repare, vamos só olhar aqui à nossa volta, estamos a competir com Torres Novas, estamos a competir com Abrantes, e estamos a competir com Orem. Orem é uma realidade completamente diferente, porque também tem uma sociologia diferente. Mas se nos centrarmos nestes dois territórios, Abrantes e Orem, por exemplo, e vamos imaginar que é um casal que quer vir para Tomar, e é um casal que ganha o salário mínimo nacional, o preço da água, a fatura da água, e vamos para simplificar, porque a fatura, todos nós sabemos, tem vários componentes, pode pesar no orçamento familiar. Isso é verdade. Qual é o problema que temos aqui? A água que é vendida às pessoas é comprada. Ou seja, os SEMAs compram a água. Inicialmente, num acordo que eu entendo que foi ruinoso para o Concelho de Tomar resolveu aderir às águas do centro. Neste momento as águas do centro não existem, foram integradas nas águas de Lisboa e Val do Tejo, que neste momento são águas de Val do Tejo. O preço da água, o preço que os SEMAs compram à EPAL a água é 0,63 o metro quadrado. Por exemplo, aqui ao lado, Torres Novas, que pertence às águas do Ribatejo, compra o mesmo metro cúbico, peço desculpa, há bocado disse quadrado, não é quadrado, é cúbico, o mesmo metro cúbico é 0,26. Ou seja, à partida, estamos a comprar quase 3 vezes mais, estamos a pagar quase 3 vezes mais aquilo que Torres Novas, aqui ao lado, paga pelo mesmo metro cúbico de água. E a água não vem do mesmo local? A água vem do mesmo local. O problema tem a ver com os contratos que foram assinados na altura, quando nós aderimos às águas do centro, e a EPAL, que é quem gera as águas do Val do Tejo, a EPAL ficou com os contratos, pronto, herdou os contratos, os direitos, os deveres, as obrigações que as águas do centro tinham. E, portanto, nós não temos margem de manobra para mexer aqui. Não temos margem de manobra para mexer aqui. Acresce ainda que o setor da água é um setor regulado. Portanto, tem uma entidade reguladora que todos os anos nos aponta recomendações que devemos de fazer. Recomendações essas que vão passar a obrigatoriedades. Neste momento ainda temos estado na fase das recomendações, mas elas vão passar a obrigatoriedades. Certo é que também, até 2021, o preço da água está tabelado. Ou seja, sabe-se quanto é que a água, preço de custo, portanto, o preço que cada serviço municipalizado paga para a compra da água. E aquilo que está tabelado até 2021 aproxima-se do preço que nós já estamos a pagar de compra. O que quer dizer que os outros sistemas de águas vão ter que subir a sua faturação, porque senão estão a vender abaixo do preço de custo, não é? Portanto, agora, que é neste momento, neste preciso momento, que é um fator menos competitivo na atração e na fixação de pessoas e até de empresas, porque as empresas também pagam água, não é? Claro. Constitui-nos aqui um fator de menor competitividade. Mas neste caso, a atual Câmara não tem capacidade para renegociar, não. Neste caso, não? É impossível renegociar uma questão dessas. Repare, o contrato é... O que é que nós fazemos? Podemos colocar... Já colocámos todos os cenários em cima da mesa. Sim, senhora. Até porque há continuidade territorial
Convas, o que é que era o ideal para nós, Câmara de Tomar? Era sair das águas de Val do Tejo e ir para integrar as águas do Ribatejo. Isso é que era o ideal para nós. Até porque, não sei se têm acompanhado, aquilo que tem sido o investimento que as águas do Ribatejo têm feito, não só no sistema de água, mas no sistema de saneamento, tem sido um investimento imenso, de milhões. Nenhum concelho aqui à nossa volta tem uma taxa de cobertura de saneamento tão baixa quanto Tomar, não é? E, portanto, isto deve-se à gestão daquela entidade que tem sabido gerir bem quer o sistema da água, quer o sistema de saneamento. O problema é que se nós rompermos o contrato que temos, que para todos os efeitos é o contrato que foi feito com as águas do centro, as cláusulas indemnizatórias são de milhões. Quando é que esse contrato foi feito? Esse contrato, eu não tenho de cor, mas esse contrato foi feito, peço desculpa, de primeiro ou segundo mandato do engenheiro Paiva. Portanto, foi mais ou menos nessa altura. O que é que está agora aqui em cima da mesa também? Que poderá aqui aliviar. Mas deixe-me aqui voltar um bocadinho atrás para depois perceberem aqui o encadeamento. Ou seja, se nós não podemos mexer no preço a que compramos a água, temos que atuar em algum lado. Até porque a diferença entre aquilo que nós compramos, a diferença de água que nós compramos todos os meses e a água que é vendida, há uma diferença de cerca de 40%. Ou seja, nós compramos 100 de água e vendemos 60. Para onde é que vão os outros 40? É nestes outros 40 é que nós temos que atuar, porque na prática estamos a pagar 100% de água quando o consumidor final só gasta 60%. Portanto, nestes 40% de perdas é que nós podemos atuar. E como é que podemos atuar? Desde logo, com um investimento grande, que é de substituir todos os contadores que existem. Porque reparem uma coisa, nestes 40%, e vamos dizê-lo com frontalidade, há uma taxa muito elevada de roubo de água. Ou seja, ligações ilegais, contadores alterados, há aqui e pode-se atuar. Portanto, existem neste momento contadores que já são inteligentes, exatamente, olha, como os contadores de energia elétrica, não é? E, portanto, atuar aí, investimento elevado. E pode-se atuar também noutra vertente, que é na substituição das condutas da água, porque muitas delas são antigas, que leva a rupturas muito frequentes e, portanto, há toda aqui uma perda de água. E há ainda depois um terceiro fator, de perda, que não é considerado para efeitos estatísticos perda de água, que é a água que é utilizada no combate aos incêndios. Pronto. Mas o que é certo é que estão perfeitamente identificadas quais são as causas. Para a resolução delas, tirando a questão do combate aos incêndios, que vai ter que continuar, infelizmente, sempre a existir, qualquer atuação numa das outras causas implica um investimento elevado. E agora vamos àquilo que é o futuro e que estamos quase, praticamente, a ser empurrados para essa solução, que é, a partir de 1 de janeiro, nenhum sistema de águas e de saneamento, nenhum serviço municipalizado poderá ter acesso a fundos comunitários tal e qual como existe hoje. E, portanto, estamos a ser os vários serviços municipalizados que existem a ser empurrados para a agregação dos sistemas em baixa da água e do saneamento. E, portanto, foi já decidido, para podermos tomar essa decisão, vamos por onde? Mantemos nas águas do Val do Tejo? Com esta agregação, ficamos no sistema em alta já existe a agregação, conseguimos agregar o sistema em baixo às águas do Ribatejo, por exemplo, ou criamos uma empresa intermunicipal com os vários municípios que estão nesta situação, que os nossos SEMAS estão, e portanto foi já decidido no âmbito da comunidade intermunicipal elaborar um estudo com todos os cenários
em cima da mesa, que vão desde a concessão até à criação de uma empresa intermunicipal para a gestão destas questões. Decisão essa... Qualquer que seja a decisão, todos irão remar para o mesmo lado em condições de igualdade, ou não? O que quer dizer com isso? Quer dizer que, independentemente da solução dessas que apresentou, os preços da água depois ficarão iguais em todos os concelhos aderentes? Aquilo que se pretende é que haja uma uniformização de preços. E isso vai estar subjacente. Porque é assim, se bem que não se pode, porque é regulamentado pelo Governo o preço de compra da água. Então, se eu não posso pagar a água que compro mais barata, portanto, eu tenho que a vender sempre ao preço de custo. Porque na fatura o que custa não é o preço da água, é depois todas as outras tarifas que estão associadas ao preço da água que aumentam. Portanto, se eu ali não posso mexer, eu posso mexer noutros fatores. E, portanto, se eu tiver aqui um sistema que tenha escala, que ganhe economia, eu vou conseguir mexer na questão das perdas, porque, por exemplo, aqueles tais 40%, se eu conseguir baixar para números, aquilo que normalmente a Comissão Europeia entende como aceitáveis, é na casa dos 20%, eu consigo fazer baixar o preço da fatura da água, onde estão integrados todos estes fatores. Há uma outra questão que também foi pedida para ser estudado, que é a questão dos resíduos sólidos. Se estamos a agregar em baixa os sistemas de água e saneamento, foi pedido também para fazerem um estudo da questão dos resíduos sólidos, de agregarmos os resíduos sólidos também neste estudo, para ver qual é o impacto. Certo é que a decisão será da Assembleia Municipal do cenário, do caminho que vamos seguir, e é um impacto, tem um impacto de décadas no nosso território. Aquilo que está subjacente ao facto do preço da água estar tabelado pelo menos até 2021, é precisamente a uniformização das tarifas. Não é? E, portanto, o caminho, no caso, porque eu acho que aí os municípios têm mais controle, portanto, eu já estou aqui a indicar qual é que, sem conhecer, tem que conhecer os cenários financeiros, não é? Mas inclino-me mais para a criação de uma empresa intermunicipal. E, portanto, sem conhecer os cenários, esse é o meu cenário à partida preferido, porque temos aqui o controle, mas o que está subjacente é que todos os municípios que adiram possamos ter a mesma tarifa. Muito bem, vamos avançar. Este assunto efetivamente dava aqui pano para mangas, mas já ficaram aqui muitos esclarecimentos. Ainda há pouco focou a questão da saúde, e é um tema que tem marcado a atualidade. Eu permita-me aqui colocá-la perante as recentes declarações do Secretário de Estado, Manuel Delgado, que deu como, basicamente, um cenário que não terá a concretização, o regresso da urgência médico-cirúrgica para tomar. Ficou surpreendida? Olha, eu devo-lhe confessar que eu até estava lá ao pé dele quando ele deu as declarações, estava a falar com outra pessoa, portanto não ouvi, e quando vi que ele tinha tomado essa posição, tinha dito essas declarações, fiquei obviamente surpreendida. Vamos lá ver uma coisa, ninguém dizia, ou ninguém diz que o caminho é fácil, e portanto assumimos desde o início, fácil foi fechar, foi tirar de cá, voltar para tomar já é mais difícil. E, portanto, assumimos desde o início que aquilo que eram as reivindicações, e recordo que foram tomadas as posições por unanimidade no Executivo, e a própria Assembleia Municipal também deliberou nesse sentido. Não vamos abrir frentes de batalhas em todo o lado. E, portanto, conseguimos a medicina interna, conseguimos o TAC, conseguimos, porque também é importante que o Centro Hospitalar do Médio Tejo porque o centro tinha perdido um conjunto de idoneidades e, portanto, ter essas idoneidades é que lhe permite também poder dar formação e captar quadros para recursos humanos para o seu centro hospitalar. E a batalha das urgências médico-cirúrgicas não estão de maneira nenhuma perdidas. Portanto, eu não interpreto isso. O que é que eu interpreto? Declarações infelizes do Sr. Secretário de Estado. Deveria de ter articulado com quem está no terreno
para saber se esta era a posição do município, porque quem cá está, somos nós que representamos os tomarenses. Sabemos que a batalha não vai ser fácil, mas também não vamos baixar os braços. Também sabemos que as urgências médico-cirúrgicas só podem abrir se houver recursos humanos para isso. Temos plena consciência disso. Dir-me-ão, está bem, mas agora, aquele que era o grande argumento que nós tínhamos, porque foi sempre utilizado o argumento de que a unidade de Tomar servia os concelhos mais populosos, Tomar, Orém, e depois Ferreira dos Ezes e outros concelhos, portanto, que merecia aqui uma urgência médico-cirúrgica porque abrangia o maior número de população, dir-me-ão assim, ok, mas Orém está a drenar para Leiria. O que é certo é que Leiria está a arrebentar pelas costuras, não é? E, portanto, e não é todo o concelho de Orém que vai para Leiria, porque há uma parte do concelho de Orém que vem para cá. Portanto, já há algumas pessoas me dizem, pois, mas o argumento que tu dizias disto... Não, o argumento continua válido, mas válido. Mas não nos devemos fixar apenas nas coisas negativas. Ele também anunciou um conjunto de investimento que é a pintura do hospital, a intervenção no sistema de ventilação, que é bom para quem lá trabalha e para quem, infelizmente, está hospitalizado, e também a abertura do TAC. E faz sentido o equipamento de TAC sem tal urgência? Faz. Porque, repare, as pessoas que estão internadas em Tomar têm que ir, por exemplo, na medicina interna, têm de se deslocar a Abrantes para ir fazer um TAC. Assim têm aqui este TAC, faz todo o sentido. Ou seja, é mais uma peça, se me permite, eu acho que é até mais uma peça que estamos a colocar em cima para construir o caminho para as urgências médico-cirúrgicas. Só mesmo para terminar este tema, não sentiu necessidade de pedir explicações ao Secretário de Estado perante um cenário tão certo que ele avançou? Não, sabe porquê? Porque eu só vi as declarações, curiosamente, no vosso site. Pronto, foi aí que nós, até porque, como sabe, passei o resto da manhã e parte da tarde com o Sr. Secretário de Estado, senão ter-lhe-ia em visita depois à outra unidade hospitalar. Ter-lhe-ia pedido explicações, não é? Mas o que é certo é que este processo tem estado a ser negociado com o Sr. Ministro, e é com o Sr. Ministro que nós vamos continuar a negociar. Muito bem, avancemos, já estamos na reta final, mas como é óbvio, queria ainda perceber qual é que vai ser o futuro. Essa captação de empresas é fundamental, será fundamental. Haverá espaço nestes 4 anos para grandes obras, ou a gestão corrente já será uma grande obra? Olha, isso já é uma grande obra, portanto, o que tem que estar aqui sempre subjacente, que é algo que os cidadãos não veem, é a questão da gestão financeira. E, portanto, está aqui sempre subjacente. Agora, é óbvio que nós temos um conjunto de grandes obras, entendo eu como grandes obras, e que estão planeadas para 4 anos, e posso lhe dizer o que é que temos planeado. Portanto, para 2018 temos, se bem que aqui na questão das obras nós temos de ter aqui em atenção uma coisa, 2019 é marcado pela Festa dos Tabuleiros e, portanto, a questão das obras tem que ter, depende do local onde elas estejam a decorrer, mas terá que haver aqui essa atenção naquilo que é o lançamento das empreitadas. E, portanto, para iniciar, estamos a falar de grandes, exatamente. Para iniciar em 2018 temos a construção do centro escolar, que vai agora à próxima reunião de Câmara a aprovação da minuta do contrato, que será enviada para o Tribunal de Contas. Temos a requalificação de Palhavã, que vai também agora à reunião de Câmara a adjudicação da obra, e queremos iniciar em 2018 a requalificação da Várzea Grande. É isto que está projetado para 2018. Terá que ser feita a correr, então? Conforme, eu percebo, por causa da questão da Festa dos Tabuleiros, não é? Mas nós tivemos que alargar o perímetro de intervenção da Várzea Grande, não se vai limitar à Várzea Grande, vai se limitar também à rua atrás do Tribunal e a todas as travessas que vêm dar à Cândido Madureira. E, portanto, é uma questão de fasearmos a obra, não é? Porque é uma obra que está prevista para 8, 9 meses.
É uma obra que tem que ir a visto de Tribunal de Contas, e eu não vou em nenhuma obra arriscar iniciá-la sem o visto do Tribunal de Contas, e portanto há aqui prazos que nós não conseguimos controlar. Portanto, se ela for bem planeada, permite-nos ter uma parte de intervenção já feita, poder fazer a festa dos tabuleiros e continuar se houver atrasos na obra. O que é que pretende? Obra finalizada, qual o impacto que terá na cidade? Desde logo, quem nos visita, para quem nos visita, ter um cartão de visita, como deve ser, quem vem agora. E nós ainda aqui há dias fizemos uma apresentação pública do projeto, e estavam alguns taxistas que estão todos os dias ali naquela zona, e eles dizem que as pessoas, mas isto é que é tomar, mas depois quando se começam a aproximar do centro de história, realmente a única coisa que quem nos visita e vem ali àquela zona consegue ver bem é o convento, e é um cartão de visita belíssimo. Para 2019, pós a festa dos tabuleiros, requalificação da Praceta Raul Lopes e a requalificação da Nuno Álvares. E depois, para 2020, a questão da ciclovia desde o IPT até à Praceta Raul Lopes. Contamos também no segundo semestre, depende, o valor da obra também é elevado, lançar a empreitada para a requalificação da zona industrial, do parque empresarial. Dentro deste lote, e vou ter que também voltar a tocar neste assunto, falou na saúde financeira do município. Eu aqui voltava a perguntar-lhe a questão da Parque T. No último ano foi então celebrado, ou chegaram a um consenso em que o banco, neste caso em que a Câmara paga ao banco, em matéria de apuramento de responsabilidades. É um assunto que já não vai conhecer essas ditas responsabilidades, ou ainda há algo que está a correr por fora? Já vê uma coisa, no passado, não no nosso tempo, mas no passado, houve já processo em tribunal para apuramento de responsabilidades em matéria da Parque T. Era aí que queria chegar, exatamente. Já houve no passado, processos esses que foram arquivados. Portanto, não vou retomar. Se a Justiça, se o Poder Judicial já se pronunciou sobre aquele processo, não vamos, a não ser, e até agora ainda não surgiram elementos novos em relação àquilo que compunha a ação na altura, a não ser que surjam elementos novos, então aí poderemos avançar com uma nova ação, mas não surgindo, não vamos avançar com uma ação idêntica àquilo que já no passado tinha existido. Não acredita que os cidadãos possam ficar, vou dizer mesmo, descontentes pelo facto do município estar a pagar, ou continuar a pagar milhões e depois ninguém ser responsabilizado? Eu aqui nem diria criminalmente, se houver fundamento para tal, pelos vistos não houve. Mas para que as pessoas saibam efetivamente quem foi o responsável por este, vou chamar-lhe, negócio ruinoso para o município. Vamos já ver, os cidadãos, todos nós, porque todos nós estamos a pagar aquilo. Qual foi a situação que nós encontramos? Foi uma sentença em tribunal arbitral, uma decisão de tribunal arbitral, em que a Câmara foi condenada a pagar 6,2 milhões de euros. E o negócio Parque T, é bom que se esclareça que não é só o parque de estacionamento atrás da Câmara, era também os 1000 lugares de estacionamento à superfície. E porquê este montante? Porque a empresa vem pedir para ser ressarcida do lucro que não teve pela implementação dos 1000 lugares de estacionamento tarifados à superfície. Portanto, estão aqui as duas coisas, não é? E, portanto, se não estivesse, e a Câmara tinha um determinado prazo para pagar, se não pagasse, começavam a vencer juros na casa dos 9%. Já vê uma coisa, juros de 9% sobre 6,2 milhões de euros é muito dinheiro de juros. A Câmara começou a pagar. O que é que eu acho que a Câmara deveria ter feito na altura? Era um plano de pagamentos. Não fez. E, portanto, começou a pagar cerca de 100 mil euros todos os meses. Desses 100 mil euros, pois aquilo era conforme o mês, pois cerca de 97, 98 mil era para pagamentos de juros, e abatia muito pouco naquilo que era a dívida, não é? O que é que a Parque T faz? O ano passado faz uma cessão de créditos a instituições financeiras e portanto a Parque T recebeu
o dinheiro que estava em falta e a autarquia está a pagar efetivamente aos bancos, a quem a Parque-T fez a cessão de créditos. Que me diga assim, não teve, se não tivéssemos que pagar isto, estávamos mais desafogados financeiramente, estávamos, seguramente que estávamos. Quem é que são os responsáveis? Basta ver quem é que estava no Executivo e a forma como Executivo, quem estava na Câmara, portanto eu aqui ponho, quem estava na Câmara, e a forma como votaram as deliberações de Câmara. Também outro processo diz respeito à requalificação das obras na escola Dom Nuno Álvares Pereira. A Câmara teria também uma verba a rondar os 700 mil euros para devolver. Sim. Como é que está este processo? Este processo tem 2 processos. Engraçado, já deve ter visto a ordem de trabalhos, se calhar, da reunião de Câmara. Não vi, por acaso então, não vi. A Câmara tinha a devolver cerca de 700 mil euros ao Mais Centro e, portanto, aquilo que estamos a propor ao Mais Centro é um plano de pagamentos. As normas comunitárias permitem planos de pagamentos a 3 anos e, portanto, fomos utilizando aquilo que a prerrogativa das normas comunitárias nos permitem, propusemos um plano de pagamentos a 3 anos, estamos a aguardar resposta. Concomitantemente a isto, decorria em tribunal um processo do construtor contra o município e, portanto, vai ser presente a reunião de Câmara uma minuta de compromisso em tribunal arbitral. Aqui, em termos de responsabilidades, não seria a Câmara para tentar aqui inverter os papéis, ou seja, não seria a Câmara aqui a principal interessada em perceber o que é que aqui correu mal? Mas nós sabemos o que é que correu mal. Vamos lá ver uma coisa. E isso já foi explicado em reunião de Câmara. Vamos falar de obra. Há aqui um conjunto de elementos. Repara uma coisa. Não é que eu quero falar muito no passado. Quando nós pegamos no processo da Nuno Álvares, da construção de Nuno Álvares, aquilo que o Mais Centro estava a pedir à Câmara para devolver era cerca de 2 milhões de euros. E conseguimos baixar. Houve aqui um conjunto de alterações em obra que não foram reportadas ao Mais Centro e, portanto, não foram consideradas elegíveis. Não estavam no projeto. Algumas que não estavam no projeto, outras que estavam no projeto, mas a obra não foi feita de acordo com o projeto e, portanto, houve aqui um conjunto de alterações. Do conjunto dos tais 2 milhões de euros que nós tínhamos que devolver e depois também dizer o seguinte, esta obra não foi acompanhada, não foi fiscalizada pela Câmara. Esta obra foi fiscalizada pela antiga ASTAC. E, portanto, quando nós tentamos reconstituir o processo para conseguir, junto da CCDR, justificar todos aqueles itens que nos estavam a pedir, tivemos aqui uma dificuldade imensa de reconstituir todo o processo. E há partes do processo que nós ainda não temos. E, portanto, daí não temos conseguido justificar... Quer dizer, conseguimos justificar 1.300.000, ficaram 700 mil por justificar. De qualquer das maneiras, há ali questões ridículas, porque também temos que falar a verdade. O Mais Centro foi inflexível num conjunto de questões que eu acho que não teriam, penso eu, grande problema. Por exemplo, se no projeto estava que a porta abria, mas isto é real, se no projeto estava que a porta abria para a direita e a porta foi lá colocada a abrir para a esquerda, pronto, logo não é elegível. É uma situação real. É real. Portanto, veja ao pormenor que tivemos que reconstituir o processo para isso tudo. Eu acredito que agora as pessoas pensem se a Câmara não fiscalizou a obra, se foram feitas coisas que não deveriam ter sido feitas e outras deixadas por fazer, que culpa é que tem a Câmara para que agora tenha que devolver dinheiro? Lá está a tal responsabilidade. Pois é, mas repara uma coisa, as câmaras podem adjudicar fora há câmaras que não têm departamento de obras, nós, por exemplo, temos, e adjudicam a empresas a fiscalização de obras, certo? Não sei porque a decisão de adjudicar a fiscalização à ASTAC, não sei porquê, mas isso é possível e é perfeitamente legal. Relembro que a ASTAC é uma associação constituída por municípios, do qual o município de Tomar pertence. Portanto, eu consigo perceber
eu consigo perceber a perplexidade que tudo isto causa nas pessoas. Por exemplo, esta questão que eu lhe falei da porta, quer dizer, temos que ir a esse pormenor. Não é o único projeto que tivemos que devolver algum dinheiro, mas estamos a falar na casa dos 60 mil euros, por exemplo. A requalificação da Nacional 110, que vai desde, naquele arranjo que foi desde, basicamente, o R15 até à rotunda de Casais, que vai para o IC9, também tivemos que devolver 60 mil euros. Por alterações em obra. Portanto, o projeto não foi seguido, e o que eu acho que deveria ter acontecido, é natural que em obra se alterem coisas, mas isso tem que ser comunicado ao gestor e, concomitantemente, submeter uma alteração ao projeto. Ou seja, quem vai analisar, e as normas comunitárias são claras nisto, aquilo que está implementado no terreno tem que estar igual ao projeto. O projeto inicial pode ter sido um. Estamos em obra, se calhar é necessário alterar alguma coisa, então altera-se o projeto. Dou-lhe um exemplo, que aconteceu agora há meia dúzia de meses. A requalificação que estamos a fazer da casa, que é de pertença do município, na rua Gil Avô, está a ser acompanhada por um arqueólogo, porque todos os trabalhos que temos que fazer em reunião de Câmara, em centro histórico, têm que ser acompanhados por arqueólogo, e durante a fase das obras foram encontrados achados, que depois se revelou que não tinham relevância histórica. A obra parou, foi obviamente feita a suspensão da obra, e o arqueólogo, em conjunto com o projetista, entenderam fazer uma alteração, apesar de não terem grande relevância histórica, vamos aqui preservar. E tivemos que desviar um pilar meio metro do local onde ele estava implementado no projeto inicial. Sim, senhora, fizemos uma alteração ao projeto, submetemos outra vez ao Mais Centro, aguardámos, sim senhora, ok, está ok, pode avançar. E, portanto, por causa desta diferença, não vamos ter que devolver rigorosamente, nem houve aqui interrupção naquilo que foi os pedidos de pagamento que nós temos estado a fazer à CCDR. Ou seja, tem que haver esta articulação entre as entidades. Muito bem, já estamos então na reta final. Eu agora não a condiciono com qualquer questão, algo que tenha ficado por dizer e que queira acrescentar. Sim, gostaria de acrescentar o seguinte, porque eu não falei nessa questão. E nós vamos apresentar o orçamento, o orçamento que vamos apresentar, temos estado a diminuir o orçamento de ano para ano. Este orçamento para 2018, aquilo que propomos será na casa dos 34 milhões, e temos conseguido diminuir os orçamentos porque temos pago muitos encargos que vinham transitados de há vários anos e, portanto, temos conseguido diminuir isso. E a forma como nós vamos apresentar o orçamento, nós este ano inovamos, portanto, acrescentamos mais um conjunto de informação àquilo que é a informação que tem que sair do sistema informático, portanto aí não podemos dar grande volta, e delineamos 6 grandes objetivos. E conseguimos, para cada objetivo, alocar determinadas verbas. Aquele que é o nosso objetivo maior, que continua no orçamento para 2018, é precisamente o objetivo da inclusão social. E, portanto, e a inclusão social passa também por obra, e, portanto, vamos continuar a fazer o realojamento das pessoas do nosso concelho que não têm habitação, passa pela recuperação de casas nos bairros sociais, pela recuperação de casas que o município tem fora dos bairros sociais, e vamos continuar esse realojamento. Há uma outra questão que eu queria aqui também referir, que também tem um impacto grande no nosso concelho, que é a questão da iluminação pública. E tem um impacto na vida das pessoas, porque temos muitos cidadãos, muitos municípios nossos que se queixam que não têm iluminação pública à sua porta. Vemos também que a iluminação pública que temos, mesmo na própria cidade, não tem grande luminosidade e, portanto, temos o ano de 2018 para preparar uma alteração àquilo que é a iluminação pública. Sendo certo que é sempre um negócio financeiro, qualquer que seja o modelo que nós venhamos a adotar,
é sempre um modelo financeiro, portanto estamos a estudar os vários modelos financeiros, mas só para que as pessoas tenham consciência do peso da iluminação pública. Nós temos em Tomar, Concelho de Tomar, 15 mil luminárias. Não estou aqui a contar, porque isto depois passa para cerca de 17 mil. Há um conjunto, porque entretanto os aglomerados urbanos foram crescendo, as pessoas construindo casas. Cada vez que uma pessoa constrói uma casa fora de um aglomerado, quer um poste de iluminação no seu caminho ou perto da sua casa, e portanto isso são extensões de rede, e portanto com as extensões de rede vamos chegar perto das 17 mil luminárias. O município de Tomar paga cerca de 1 milhão de euros por ano pela iluminação pública. E o que é certo é que aquilo que pagamos, porque na prática é aqui um acerto de contas entre o município de Tomar e a EDP, o serviço prestado não é aquilo que nós entendemos que deva ser prestado. E queremos aqui, portanto, aquilo que temos que decidir durante o ano de 2018, que é para implementar em 2019, o modelo financeiro que vamos implementar, seja por ou um empréstimo bancário, ou um modelo de concessão, concessão não na compra da energia, porque aí também temos um contrato que temos que comprar à EDP. Queremos acoplar à questão da iluminação pública aquilo que são as novas tecnologias. O que é que eu quero dizer com isto? Mesmo para terminar. Já vou ser rápida. Não faz sentido as luzes, para falar claro, terem sempre a mesma intensidade. Se calhar há pontos onde é necessário subir a intensidade e noutras alturas da noite baixar a intensidade. Por exemplo, peão que me vou a aproximar de uma passadeira, se calhar faz sentido aumentar a intensidade enquanto estou a passar a passadeira. E, portanto, independentemente do modelo financeiro que nós vamos ter que decidir, será a Assembleia Municipal sempre a decidir qual o modelo financeiro, queremos também incorporar na iluminação pública isto que são as novas tecnologias, que é aquilo que hoje em dia se chama as Smart Cities. Muito bem.